Olá, pessoal! Hoje o tema é extremamente sério. Nós vamos debater aqui um assunto que chamou muita atenção nos últimos dias na rede social. Eu não sei qual é o dia nem o ano que você está vendo esse vídeo, mas certamente algum desses casos que vamos relatar hoje você já deve ter ouvido falar. É o estupro de vulnerável. Ele está inserido lá no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. A lei é clara e dura, porque ela visa proteger as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. O caso que trazemos hoje é de um enfermeiro que abusou sexualmente de uma das pacientes. É um caso que nos traz muita indignação e ojeriza, porque afinal de contas ele está ali se valendo de uma situação de vulnerabilidade para abusar sexualmente daquela mulher. Vamos entender melhor o que isso significa na visão jurídica e saber quais são os direitos da vítima. Além disso, como sociedade, como devemos agir para proteger os direitos de todos nós e requerer justiça. Afinal, então, o que é o estupro de vulnerável? O estupro de vulnerável está lá no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, como eu já comentei aqui anteriormente. Mas vamos lá, o que diz exatamente esse artigo. Acontece quando alguém mantém relação sexual ou pratica qualquer ato libidinoso com uma pessoa que não tem capacidade de consentir, seja por idade, menores de 14 anos, ou por alguma condição especial, como deficiência mental, estado de embriaguez ou anestesia. A lei é muito clara. Nesses casos, não há possibilidade nenhum de consentimento da vítima. E como veremos logo mais, a vítima pode ser qualquer pessoa. Eu começo a destacar alguns pontos de conceitos jurídicos em relação ao crime. Primeiro, que ele é um crime hediondo, tanto na sua forma simples quanto na sua forma qualificada. O sujeito ativo, ele pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, desde que esteja relacionado nas condições que estão inseridas lá no artigo 217-A, como eu já citei anteriormente. Menor de 14 anos, pessoa que esteja sem a sua capacidade mental desenvolvida para assentir com aquele ato, ou que ela esteja sobre algum efeito que a deixe vulnerável para a prática do ato. É importante destacar um ponto crucial em relação à idade. Muitas vezes o sujeito ativo ele pode ser impelido a um erro. E aí, para o sistema judiciário, a gente dá o nome disso de erro de tipo. É quando as circunstâncias do fato afastam a incidência do delito. Ou seja, naquele momento, o sujeito ativo ele era incapaz de discernir se aquele sujeito realmente era um menor de 18 anos, seja pela aparência, né, da mulher ou do menino, seja porque ele foi levado mesmo a um erro, a pessoa mentiu, portava um documento falso, isso pode acontecer também. Embora a presunção seja absoluta, existe essa possibilidade do sujeito ativo ter incorrido o crime com base em erro do tipo. Outro ponto importante que também merece o nosso destaque é em relação ao enfermo, o doente ou aquele que não está sendo capaz de discernir as suas ações. Para a doutrina, esse tipo de sujeito, esse tipo de ato, ele é relativo. Por que relativo? Porque vai depender de caso a caso. No caso que a gente está levando aqui para vocês, do enfermeiro, a gente nota que a mulher ela está totalmente sem nenhuma condição de discernir o que é que está acontecendo ali naquele momento. É tanto que ela nem oferece resistência, ela às vezes se mexe, mas são movimentos involuntários. O estupro de vulnerável é considerado um dos crimes mais graves que estão inseridos no nosso Código Penal. As penas elas variam de 8 a 30 anos, a depender da gravidade do delito. Em caso de morte, pode ser um desses casos que pode chegar a 30 anos. Se a conduta resultar em morte, esse é um dos casos em que a pena pode chegar a 30 anos. E a importância da denúncia. A gente percebe que nem todos esses casos eles conseguem chegar à justiça.
seja porque a vítima ela fica extremamente envergonhada. Ela primeiro também, às vezes, muitas vezes ela acha que ela deu causa àquela situação, não tem o apoio necessário e aquele caso fica como silencioso. A gente não tem, não vai como dados, a gente não sabe que ele existe. Então é importante denunciar para que esse sujeito ele não cometa novos crimes com novos personagens. No caso em específico, o técnico de enfermagem, assim como qualquer profissional da área de saúde que estiver se valendo da sua profissão para abusar de alguém que esteja vulnerável, ele vai responder também perante ao conselho da qual ele faz parte. Afinal de contas, essas pessoas eles têm o dever legal de trazer proteção e bem-estar a essas pessoas que já estão ali em uma situação extremamente delicada. Isso é fundamental que amigos, familiares ou acompanhante do paciente, eles saibam dos seus direitos. É um dever legal do paciente ter alguém o acompanhando nos procedimentos que ele vai fazer. É importante também você ficar atento a sinais de abuso, sejam marcas, sejam falas desse paciente, queixas de dores, porque é extremamente comum que ele ache alguma coisa estranha após a prática. Lembrando que o crime de estupro de vulnerável, ele é uma ação incondicionada, ou seja, qualquer pessoa pode denunciar ao Ministério Público e o Ministério Público tem o dever de abrir uma ação, uma investigação até chegar a aceite da denúncia pelo magistrado. O que podemos tirar de conclusão desse caso? Primeiro é que não podemos nos calar enquanto sociedade, enquanto vítimas. Você precisa ir até um canal de apoio onde você se sinta segura, procure um apoio psicológico, procure seus familiares para que outros casos eles não fiquem impunes e você seja essa voz de proteção de outras pessoas. Uma pessoa dessa, ela precisa ser paralisada, porque certamente essa não seria a última vítima dele. Até aqui, eu só falei dos danos e das consequências jurídicas em relação a uma seara, a criminal. Mas a gente também precisa salientar que esses crimes, quando cometidos dentro de hospitais, sejam eles públicos, privados, ou também no âmbito de escolas públicas e privadas, já que estamos falando também de menores de idade, em casos de professores que têm relação com menores de idade, com alunos, existe e nasce um direito para os familiares e para a vítima em relação à indenização, reparo de dano moral por danos morais ou material. O dano moral, ele vem porque o abalo que essa pessoa sentiu era extremamente desnecessário, porque ela estava no âmbito em que ela buscou segurança e tratamento. No âmbito da escola, nem precisa dizer o que é que um pai busca quando ele matricula um filho dentro da escola. Então, nesses casos, abre também um espaço para indenizações, seja por dano moral, seja por dano material, caso essas pessoas necessitem de algum atendimento psicológico, custear remédios, né, que a gente sabe que são caríssimos, tratamentos. Então, nasce para essas pessoas esse direito também. Infelizmente, os casos de estupro de vulnerável acontecem em maior grau em mulheres. Por isso, é importante que você compartilhe essa informação, curta esse vídeo ou então comente para que essa informação ela possa se propagar para mais pessoas. Conto com você no nosso próximo vídeo.